Boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte, estou de volta, acabou a moleza. E hoje é dia do cabeleireiro, olha que coincidência, né? Vou falar aqui de um fim de semana, nenhum grande venceu no Carioca. Nosso time de repórteres, cadê? Aí, já estão posicionados para depois trazer todas as informações da dupla Fla-Flu pra gente. Os dois jogaram no sábado. Antes, vamos falar de Vasco? Ficou no 0-0 com o Nova Iguaçu. O jogo foi em São Januário, vou mostrar os lances para você. Olha como o Nova Iguaçu levou perigo, ó. Xandinho dominou com a esquerda, meteu com a direita na trave. Que susto, hein, Diniz? Só aí ele voltando do intervalo. O Vasco levou 19 minutos para voltar, gente. A bronca deve ter sido grande. Aí melhorou. David cabeceou, Mota fez essa defesa legal. O Nova Iguaçu voltou a assustar Lucas Cruz. No cantinho, Léo Jardim pegou. Lucas Cruz foi eleito o craque do jogo. Vamos ver o que ele falou depois da partida. Primeiramente, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade. É um resultado muito importante que a gente veio aqui não para somar um ponto, a gente veio aqui para somar 3. Mas a gente não podia deixar de somar nenhum, mas graças a Deus conseguimos pelo menos um pontinho aí e agora focar que tem o Fluminense aí pela frente. Parabéns ao craque do jogo, Lucas Cruz. Parabéns ao Ryan também, 218 milhões de reais é o que o Bournemouth da Inglaterra quer pagar para o Vasco para levar o Ryan. E a torcida? A torcida não quer nem saber dessa história. Futebol é negócio lucrativo. Oferta e procura, compra e venda, o dinheiro tá aí. E de um jeito ou de outro, não para de circular. Você tá aqui no corre vendendo tua bebida aqui, cerveja, água, refrigerante. E o Vasco tá para vender o Ryan. Triste notícia, né? Quem vai faturar mais? Quer levar o Ryan. A proposta do Bournemouth chegou no sábado. O Vasco não descarta aceitar, mas aguarda novas ofertas e quer mais dinheiro. Essa proposta que eles fizeram, eu acho que tem que esperar um pouco para, sei lá, esperar uma melhor. Vai estar precisando de dinheiro. Ryan não jogou no empate sem gols com o Nova Iguaçu. Além da negociação, foi preservado por Fernando Diniz. Coutinho e vários outros titulares também. Mesmo ausente, o atacante foi assunto em São Januário. Se chegando hoje, provavelmente ele chega no jogo. É um jogador muito decisivo e ele é cada vez mais decisivo. Eu acho que ele tem que permanecer mais um tempo no Vasco. Para mim, tinha que ficar pelo menos mais essa temporada. O que será do time se o Ryan for embora? Aí tu me complica, não. O time vai lá embaixo. Até gaguejou. Vai lá embaixo. Aí acabou. Acabou? É porque o Vasco ele precisa do Ryan, porque da formação ele é brabo. Pra mim ele não iria embora não, nem por 100 milhões de euros, nada. O domingo foi de homenagens ao Pirata na Colina. Esse sim já se despediu. Nas camisas, com a comemoração que virou mania e nos objetos que agora são lembranças. Bebeu da fonte dos gols do Verratti. Ela secou agora, né? Infelizmente, uma tristeza pro torcedor vascaíno, mas ele foi embora, partiu, são 3 anos de contrato, então que ele seja feliz. Não tem nenhum vascaíno que não goste dele. Antes de se apresentar ao Cerro Porteño, o atacante argentino foi festejado por pouco mais de 15 mil torcedores e se emocionou. É um momento difícil, né? Mas é um momento. É um momento difícil, né? Mas é um momento. E é assim, o futebol e a vida são assim. Eu sou muito grato com todo mundo aqui. É uma emoção muito grande e vou torcer pelo Vasco toda a vida. Vou torcer pelo Vasco toda a vida. Ele de lá, eles daqui, mas sempre juntos. Pois é, o Verratti indo embora e vale a pena a gente registrar o que foi a passagem do cara pelo Vasco, né? 143 jogos, 60 gols, alguns bem importantes. Artilheiro do Brasil em 2025, bom lembrar. Maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século. Então que seja feliz no Cerro Porteño, passagem marcante do Verratti pelo Vasco. Futebol carioca, o que está acontecendo com os grandes times do Rio de Janeiro, hein? Que rodada, meu amigo! Que final de semana! O Flamengo perdeu do Volta Redonda, Fluminense perdeu do Boa Vista, Botafogo perdeu do Sampaio Correia, o melhor resultado entre os grandes foi o Vasco. Empatou com o Nova Iguaçu, 0-0 ontem em São Januário, segunda rodada do Campeonato Carioca, antes da bola rolar, lá no estádio do Vasco,
homenagem ao Verrete, que está saindo do clube, se despediu, chorou, se emocionou. E a nossa repórter Alcilene Brito estava lá em São Janu e mostra pra gente tudo que rolou. Pode rodar. 143 jogos pelo Vasco, 60 gols. Maior artilheiro estrangeiro pelo clube. O pirata Verrete deu adeus ao time da Colina com direito à homenagem e a torcida gritando seu nome. Nas redes sociais, o Vasco publicou um vídeo com os melhores momentos do camisa 99 pelo Cruz Maltino. Ao lado da família, o argentino se emocionou. Já em campo e sem Verrete, Diniz colocou um time alternativo, com a estreia de Saldívia. Mas o jogo não começou nada empolgante. E foi o Nova Iguaçu quem levou perigo, nesse chute na trave de Xandinho. Depois, foi Léo Jardim quem salvou o Vasco nesse lance de Di Maria, que se destacou pelo Laranjão. Pelo time da Colina, após troca de passes na área, Matheus França tenta bater, mas vai sem força. Não foi o dia do atacante, que a torcida não ficou satisfeita e o vaiava. Ele teve um momento, ano passado, quando ele chegou muito tempo sem jogar, teve lesões importantes enquanto ele esteve na Inglaterra. E ele teve um bom momento aqui entrando nos jogos, que a gente achou que aquilo ia ser uma crescente e ia terminar muito bem o ano passado. Quando a gente teve aquela queda de rendimento, ele caiu muito junto e não conseguiu retomar ainda. Mas é um jogador que, quando a gente foi trazer, se você pegar os comentários, a gente trouxe o Matheus França, qualquer um que esteja aqui, eu inclusive, era quase que uma unanimidade que era um bom reforço. Eu joguei contra o Matheus França em 2023. Ele colocou no final de Campeonato Carioca, o treinador colocou o Rascaeta e o Gabigol no banco, que ele jogou titular e jogou bem. Então é um jogador que tinha menos de 20 anos e a gente trouxe o Matheus com bastante convicção. Concordo, ele também sabe que ainda não conseguiu se encontrar. A gente não pode desistir facilmente do Matheus. No segundo tempo, o Diniz mudou o time. E o goleiro do Nova Iguaçu faz essa defesa após cabeçada de David. O Vasco insistiu. Andrés Gomes cruza, mas não tinha ninguém na área para finalizar. Puma Rodrigues tenta bater de lado, sem direção. Andrés Gomes tem uma boa chance e arrisca de longe. E o goleiro pega. Outro estreante na área, Rojas, que entra no lugar de David. O Nova Iguaçu aparece mais uma vez com Di Maria e Léo Jardim espalma. Já no final, Andrés Gomes passa para Puma Rodrigues, que chuta por cima do gol, levando perigo. A falta de entrosamento, ela já estava computada, mas pelo que a gente vinha treinando, a gente podia ter jogado melhor, principalmente no primeiro tempo. A gente ficou devendo, mesmo com o desentrosamento. Ser mais agudo, ser mais insistente. No começo do jogo estava marcando muito bem, depois foi perdendo a organização também. Em um jogo marcado por homenagem e despedida de Verrete, o Vasco deixou São Januário apenas com um empate, no segundo jogo seguido em casa. Agora terá pela frente o primeiro clássico carioca, diante do Flamengo, em que a torcida já gritou que quarta-feira é guerra. O técnico Fernando Diniz já garantiu que os titulares devem voltar contra o rival. A tendência é voltar o time titular. Pelo menos essa é a ideia inicial e provavelmente é isso que vai acontecer. Já sem Verrete, o time de Diniz tem um duelo de milhões, com as duas equipes em situações diferentes no campeonato. Situação complicada aí pro Vasco. O Diniz já avisando que vai com os titulares no clássico de quarta-feira contra o Flamengo. Será que o Flamengo também vai colocar? Os titulares está precisando, que a situação do Flamengo está ainda mais complicada. Discordo. Para daqui a pouco. Calma, Benê, calma. Agora é Vasco, depois a gente vai falar do Flamengo. Começar a falar do Vasco. Já avisou. Boa tarde, Benê, boa tarde. Lucas Moretti está aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Tem algum destaque desse empate? Alguma coisa aí para destacar? A sua opinião do jogo também? Daqui a pouco o Venê vai cornetar. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Venê. Boa tarde, Lucas. É um privilégio estar aqui de novo com vocês nessa tarde de segunda. Bom, para falar sobre a partida de ontem, né? O que o vascaíno queria ver na partida de ontem, né? O que o vascaíno queria ver na última quinta-feira, na partida contra o Maricá em São Januário, que eram peças, né, para o Diniz testar e peças para o torcedor ver de uma forma geral, ele viu ontem em São Januário.
Uma partida muito ruim do Vasco, uma partida tecnicamente muito abaixo. Digo até que o Nova Iguaçu foi superior e esteve mais próximo do gol do que o próprio Vasco durante a partida. E com relação a destaque nesses 90 minutos de jogo, é muito difícil falar sobre destaques positivos. Acho que só um foi um nome para se pontuar positivamente na partida de ontem, que foi o JP. O JP entra na segunda etapa e entra muito bem. E já era esperado, né? O JP é um jogador que sempre se destacou na base do Vasco, um atleta que vestia 10, inclusive no Sub-20 Cruz Maltino. E ontem, quando entra ali no segundo tempo, no lugar inclusive do Matheus França, atuando exatamente como esse meio atacante, ele vai muito bem. Um jogador que parece não ser muito intenso, mas esteve em todos os setores do campo durante a partida. Então, é um destaque muito positivo. Creio que para a temporada de 2026, olhando esse substituto para o Felipe Coutinho, talvez JP seja o nome ideal. Olhando para o lado negativo, aí tem sim algo a falar, até com mais veemência, né? Com mais certeza. Ontem, eu não vou criticar o elenco de uma forma geral, acho até loucura criticar jogadores como o próprio Saldívia, Rojas, que tiveram a sua estreia ontem em São Januário. Só que eu vou pontuar aqui, com todo respeito, tá, a esses dois atletas, mas ontem, especificamente, 2 jogadores, eles foram vaiados pelo torcedor vascaíno em São Januário, que foi o Vitor Luiz, lateral esquerdo, e o Matheus França. 2 jogadores que recebem no Vasco da Gama um salário alto, atletas até que hoje, com o padrão financeiro do Vasco da Gama, recebem salários para serem titulares do elenco, não são titulares, e ontem contra o Nova Iguaçu não entregaram. A minha pergunta é uma pergunta que eu faço justa, é: será que vale a pena insistir com esses jogadores novamente para a temporada de 2026? Eu, Lucas, creio que o Matheus França é um jogador até bola, tecnicamente tem qualidade, eu acho que isso é inegável, a gente vê a qualidade dele quando coloca a bola no pé. Mas jogador que não teve ontem desempenho contra o Nova Iguaçu, gente, isso, ao meu ver, preocupa, como também o próprio Vitor Luiz. Campeonato Carioca é de fato para testar, é para dar minutagem, é para utilizar, mas eu acho que para esses 2 jogadores em específico tem que ligar o sinal de alerta. De resto, eu não vou cobrar Rojas, eu não vou cobrar Saldívia, eu não vou cobrar o Puma, eu não posso cobrar esses outros atletas. Agora, 2 jogadores que já no ano passado não desempenharam e na primeira oportunidade que tem em 2026 também não desempenham, é para ligar esse sinal de alerta. Criticar? Estou criticando aqui, mas talvez não uma crítica exacerbada, uma crítica forte. Mas, no mínimo, um sinal de alerta tem que ser ligado aí para o torcedor Cruz Maltino e até para o próprio Fernando Diniz. Vene, olhando para o Campeonato Carioca, né? Agora, assim, a gente falando do Vasco, né? Sem querer projetar a temporada, são só 2 jogos, mas o Vasco venceu o primeiro jogo, empatou o segundo com o time reserva. Nada desesperadora a situação. Eu tinha me colocado com o Flamengo, a situação dentro do Carioca, claro que é mais delicada. Mas você disse que é do Vasco, o que te preocupa aí em cima do Vasco, desse início? Não tem nada de desespero por lá, ou tem? Boa tarde, Vene. Flavinho, boa tarde, Lucas. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa. Vou ser muito sincero, eu acho loucura quem critica, o torcedor que esteja criticando uma equipe dentro de uma competição como essa. Eu vou voltar aqui na semana passada e meu discurso será o mesmo. Estamos falando de uma pré-temporada em andamento. O campeonato estadual, não só para os clubes cariocas, mas também para as outras equipes, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, o campeonato estadual se tornou um torneio de pré-temporada. Ou seja, tudo que está acontecendo é basicamente como se fosse um amistoso oficial. Porque você não pode cobrar isso. Olha quanto tempo o Vasco ficou de férias. Olha quanto tempo o Flamengo ficou de férias. E o Flamengo nem é o time oficial ainda. Estamos falando do Sub-20. Olha quanto tempo o Fluminense ficou de férias. Tal como o Botafogo. Para mim, é loucura total o torcedor que cobra ou até mesmo que vaia um time por conta da atuação em uma segunda rodada ou terceira rodada de Campeonato Carioca com uma pré-temporada em andamento. Dito isso, eu vou fazer um elogio aqui a um ponto que eu vi ontem no jogo do Vasco da Gama. Um improviso que o Fernando Diniz, quem diria, né? Fernando Diniz fazendo improviso, ele pega um ponta direita, que é o Mutano, né? Sim. Ele pegou o ponta direita e botou de lateral esquerdo. Pela primeira vez, esse jogador atuou como lateral esquerdo, pé trocado, e ele fez uma boa atuação nos minutos que ele esteve em campo. Então eu vou me apegar muito mais ao lado positivo do que propriamente ao lado negativo. Concordo que o Matheus França não foi bem, inclusive, sempre falei isso aqui, que eu acho que a vinda do Matheus França para o Vasco da Gama seria muito mais arriscado que o próprio jogador, que é até mesmo para o Vasco.
O Vitor Luiz, a gente sabe que em outros momentos ele ficou no banco de reserva para ver o Pumita improvisar na lateral esquerda, então já não esperava muito. Criticar a estreia de Alan Saldívia no seu primeiro jogo com a camisa do Vasco, para mim é loucura. Então não vou me apegar aos pontos negativos, porque é uma pré-temporada em andamento. Eu prefiro me apegar aos pontos positivos e eu vou considerar esse improviso do técnico Fernando Diniz na lateral esquerda, e o garoto acabou dando conta do recado. Seria muito arriscado o Fernando Diniz fazer isso no primeiro jogo da temporada e se o garoto não fosse bem. Imagina como é que ficaria a situação. O garoto foi lá, pegou a chance que ele teve, abraçou com unhas e dentes e deu conta do recado. E a gente viu o Pablo Verrete se despedindo do Vasco, 3 anos no clube, o argentino ganhou títulos com a camisa vascaína, mas seus gols foram cruciais e ajudaram o Cruz Maltino a se manter na elite do futebol brasileiro. Acho que foi o grande ponto dele, né, que ajudou o Vasco a escapar do rebaixamento, foi artilheiro em 23, 24, foi artilheiro do time também em 25, né? Nesse último ano ele terminou a temporada com 27 gols, sendo o artilheiro do Brasil. Deixa saudade, Moretti? É difícil, né, pro torcedor Cruz Maltino. Eu acho que olhar a imagem de São Januário ontem, o Verrete com seu filho no colo, né, o outro filho acompanhado dele junto com a esposa e chorando as lágrimas dentro de São Januário por conta dessa despedida. É um jogador que sem dúvida vai deixar saudade. A pergunta que eu mais ouço relacionada ao Verrete é: Lucas, o Verrete é ídolo? Eu acho que a idolatria é muito particular, é muito pessoal. Entretanto, o Verrete, para o torcedor, ele é um herói. O Verrete foi o artilheiro do Brasil no ano passado. O Verrete, em 2024, é o artilheiro da Copa do Brasil, levando o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil, inclusive com um gol que, ao meu ver, fica marcado, que é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Em 2023, o Verrete livra o Vasco de um rebaixamento e falo, se não fosse Pablo Verrete, o Vasco da Gama cairia para a Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez a idolatria o Verrete conquistaria com o título da Copa do Brasil. Mas, já que não veio o título, é nítido. O Verrete foi um herói para o torcedor vascaíno nesses 2 anos e meio que passou pelo Vasco. O jogador que marca história, um atleta que marca a geração, marcou a minha geração e provavelmente de outros torcedores cruzmaltinos. E sem dúvida nenhuma, o atacante vascaíno vai deixar, argentino, né, vai deixar muita saudade no torcedor vascaíno. E eu desejo toda a sorte do mundo aí para o Pablo Verrete nesses 3 anos que ele tem pela frente no Cerro Porteño. Vai deixar saudade aí pro torcedor. Deixa saudade, né? Olha só essa arte aqui bacana que o Daniel Dutra fez. Maneiro. 143 jogos do Verrete com a camisa vascaína, 60 gols marcados, o Pirata, né? Um cara também que tem carisma, identificação com a torcida, logo caiu nas graças. Tem a brincadeira de comemorar e a garotada gosta disso. Eu sempre acho legal quando tem uma comemoração, alguma coisa que a molecada imita, que vira brincadeira, né? E ele tem essa sacada aí do Pirata, né? A galera se identifica e se aproxima do jogador. Eu concordo com você, Flavinho. De fato, ele tinha essa comemoração que se aproximava ainda mais da torcida infantil, digamos assim. É um jogador que fez muita coisa pelo Vasco da Gama, salvou o Vasco em vários momentos. Então, estou com o Lucas, eu acho que idolatria é algo muito pessoal. Sempre menciono aqui, quem sou eu para dizer se o torcedor deve ou não chamar o Verrete de ídolo? Para o presidente Pedrinho, ele é ídolo, tanto é que ele mencionou isso em uma entrevista recente à ESPN. Mas eu acho que tudo tem início, meio e fim. E, de fato, eu acho que o ciclo do Verrete tinha chegado ao fim após essa baita proposta do Cerro Porteño. Vai deixar saudade? Depende. Depende de quem será o substituto no ataque. Porque o Ryan também tem chance de sair. Depende se o Brenner vai conseguir dar conta do recado. Porque se o Brenner der conta do recado, muita gente não vai ficar com saudade do Verrete. Mas o tempo que o Verrete vestiu a camisa do Vasco da Gama, ele sempre deu a vida pela equipe. Em vários momentos, inclusive em momentos muito difíceis, era ele que botava a cara para dar entrevista, ele era o capitão. Então, assim, boa sorte ao Verrete nessa nova trajetória na vida dele. Mas eu acho que está certo, eu acho que o Vasco soube encerrar muito bem o ciclo e o Verrete também soube encerrar muito bem o ciclo. Foi na hora certa, para não sair pela porta dos fundos. Saiu bem, saiu por cima. Moretti, informações sobre a proposta do Bornemann para o Ryan. O cara fica, vai sair, cria da Colina, perdeu o Verrete, tudo bem, o Ryan é o cara do time. O Diniz pediu para ficar, existe a possibilidade dele se valorizar. Como é que está essa história? Então, Flávio, a situação do Ryan hoje ela ainda está uma grande incógnita, né? Mas para o torcedor vascaíno, nesse momento, que eu posso falar a maior possibilidade é que na quarta ele esteja em campo contra a equipe do Flamengo diante do que está acontecendo. Na quinta-feira, na partida contra a equipe do Maricá, em São Januário, né, havia um clima muito grande até de despedida pelo Ryan. O Ryan, para quem não sabe, recebeu uma proposta do Bournemouth, clube inglês, uma proposta no valor de 28 milhões de euros fixo, mais 7 milhões de euros
em bônus, em metas. A proposta agradou ao Ryan, por conta principalmente da questão salarial e do projeto que foi apresentado pelo Bournemouth ao jogador, né? Um contrato de 5 anos. Para quem não sabe, o Bournemouth é um clube chamado Clube Trampolim, né? Da Premier League, um clube que tem esse projeto de comprar jogadores de uma liga menor, fazendo um investimento inferior e logo em seguida vender para outros clubes. Foi prometido ao Ryan principalmente minutagem, que é algo muito importante nessa chegada ao futebol europeu. Então, Ryan gostou do projeto, Ryan se viu convencido a aceitar o projeto, só que o valor que foi oferecido ao Vasco, o Vasco entendeu como baixo. 27 milhões de euros fixos é um valor próximo aí à casa de 182 milhões de reais. Valor baixo diante daquilo que o Vasco espera pelo Ryan. Informação que eu tenho é que o Vasco quer fazer negócio por um valor aí de 50 milhões de euros pelo Ryan, somando fixo mais bônus. Ou seja, inicialmente o Vasco recusa a proposta do clube inglês. Algumas semanas atrás o Vasco chegou até a se reunir com um dirigente do Bayern de Munique. Além do Bayern, vários outros clubes também vêm demonstrando interesse no Ryan, então o Vasco entende que pode receber uma proposta aí nova, com valores maiores a qualquer momento pelo CRIA. O Bournemouth está correndo pela contratação, tá importante falar, perdeu um jogador recentemente para o Manchester City e o Ryan viria para ser essa peça de reposição. A informação é que o clube inglês está dando ao Vasco aí mais 2 a 3 dias para aceitar a proposta. Caso não aceite, o Bournemouth vai aí ao mercado em busca de um outro jogador para repor a perda que teve nessa janela de transferência. Então, hoje, nessa segunda-feira, o que eu digo é a maior possibilidade de uma permanência do Ryan no Vasco nessa proposta que recebeu pelo Bournemouth. Caso chegue outra, aí sim o Vasco vai discutir, vai entender valores, mas ao torcedor vai ser difícil segurar aí o Ryan. Jogador que está muito visado pelo mercado europeu. Ryan está jogando muita bola, ele estreia no Campeonato Carioca marcando 2 gols, colocando o jogo embaixo do braço. Inclusive ontem, o próprio Diniz fala em entrevista coletiva, se o Ryan estivesse aqui no jogo, a gente ia ganhar. Ele desequilibra. É um fator desequilibrante hoje, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, um atleta, ao meu ver, tá? Tem total capacidade até de lutar por uma vaga na seleção brasileira nessa Copa do Mundo do meio do ano. Então, um jogador valorizado, é difícil segurar, mas nesse momento, com a proposta do clube inglês, a expectativa é que de fato o Ryan fique aí no Vasco da Gama. É isso. Para encerrar o assunto Vasco Ryan, tem alguma atualização? Dentro do que o Moretti falou, é aguardar a contraproposta, o que os ingleses vão... O que eles farão depois dessa negativa do Vasco? Se aumenta essa grana, né? Flavinho, eu acho que ninguém está errado na história, de verdade. O Ryan entendeu que é um bom projeto para ele, aceitou. O Vasco da Gama entendeu que a proposta foi valor baixo para a equipe, não aceitou e procura aumentar o valor para poder receber mais. E o Fernando Diniz, ele também não está errado. Muita gente está criticando o Fernando Diniz, dizendo assim, o Diniz está dizendo que não é o melhor momento para ele ir, porque ele é treinador do Vasco, então é óbvio que ele quer que o jogador fique. Beleza, ele quer que o jogador fique, mas a gente já viu que o Fernando Diniz é um cara extremamente humano. Se a proposta, no entendimento do Diniz, fosse muito boa, ele mesmo ia falar, o discurso dele seria diferente. A gente sabia que seria difícil segurar o Ryan, a gente sabe que o Ryan é nível futebol europeu, então é difícil continuar com o Ryan no futebol brasileiro. Então acho que, de fato, o Diniz pensa isso. Não é um discurso demagogo na frente das câmeras e pensando apenas nele. O Diniz é um cara extremamente humano que pensa muito no lado pessoal dos atletas também. Então, assim, gente, não tem errado e certo na história. Cada um entende o que é melhor para si. E o Diniz, ele também entende que é o melhor para o Ryan ficar aqui no futebol brasileiro. Eu, particularmente, se eu fosse o Ryan, eu iria logo para a Europa. Porque eu acho que quanto mais cedo ele for, mais rápido será a adaptação. Mas, óbvio, depende também do Vasco da Gama, e eu entendo também o lado do Vasco da Gama em fazer jogo duro para vender o Ryan. Para mim, a dúvida não é se o Ryan será vendido, é quando será vendido. Vai sair ou agora ou no meio do ano? Ele vai sair, isso é fato. É agora ou no meio do ano. Lembra quando o Diniz era treinador do André, volante, no Fluminense? Na época ele recebeu a proposta do Liverpool, né? Foi. E aí o Diniz entendeu que não seria o melhor para ele. Aí depois ele acabou ficando, foi campeão da Libertadores e hoje ele está jogando no Wolverhampton. E muita gente fala assim, tá vendo se ele tivesse ido pro Liverpool? Mas é muito fácil você falar depois do que acontece. Não dá para ser engenheiro de obra pronta. Aí é fácil, aí é mole. Bom torcedor cruzmaltino, chegamos ao fim de mais um vídeo trazendo as notícias do Gigante da Colina. Se você curtiu as informações, já sabe, deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal. E se ainda não é inscrito, meu amigo, tá esperando o quê? Clica aí no botão de inscrever-se, ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma informação que surgir sobre o nosso Vasco. Aqui é conteúdo diário, é compromisso com a verdade e, acima de tudo, é amor pelo Gigante da Colina. Muito obrigado por acompanhar. Tamo juntos sempre. Saudações vascaínas.